Oi! Hoje é a segunda parte da leitura comentada de Esaú e Jacó, de Machado de Assis, no nosso projeto de lermos todos os 9 romances publicados pelo autor. Esse segundo laço de capítulos aqui de Esaú e Jacó corresponde aos de 27 até os 53. E temos aquela grande característica, claro, de Machado de Assis logo no comecinho. Sim, ele gosta de criar expectativas para com nós leitores e depois ele as desfaz completamente, deixa a gente de queixo caído às vezes. Isso é uma coisa que eu já percebia lá na sua fase romântica, nos seus primeiros romances, principalmente nos 3 primeiros mesmo, onde tínhamos aquela coisa de ele estar conduzindo a história e de repente, lá no terço final dela, de repente ele descartar muitas coisas que ele apresentava e que constituía pra gente que ia acontecer tal coisa bem definida na resolução da história e ele simplesmente deixava totalmente de lado e mostrava outra coisa, criava uma situação nova praticamente do nada. E depois, quando ele estava já no seu quarto livro da fase romântica e era aquele de transição já para o realismo, que é exatamente Yaya Garcia, aí naquela situação a gente sabia completamente, ou aliás, a gente não sabia, né, o que esperar, porque simplesmente o protagonismo daquela história era super dividido. E claro, por causa disso também as expectativas, porque a gente achava que ia acompanhar a história de alguém, no fundo passava para outro personagem e pulava para cá e pulava para lá. É o que vai acontecer aqui também neste Esaú e Jacó, que aliás, né, nem são os nomes dos irmãos, né, que afinal de contas os irmãos gêmeos é o Pedro e o Paulo. Mas o que eu estou querendo dizer com tudo isso, né? Lá no finalzinho do bloco anterior de capítulos, nós vimos que a mãe deles resolveu separá-los, para meio que evitar aquelas constantes brigas que os dois teimavam em fazer um com o outro, né? Portanto, Paulo foi cursar Direito em São Paulo e o Pedro ficou lá no Rio de Janeiro mesmo fazendo Medicina. E aí, eu já com a expectativa alta para as histórias do Machado de Assis, que vamos lembrar de uma coisa, né? O autor, mesmo quando deixou sua fase romântica e passou para realista, ele não deixou de colocar uma trama amorosa no meio da história, sendo bem uma base principal de toda a narrativa. E aqui, em Esaú e Jacó, cadê a história de amor que não começava de jeito maneira? Eu até fiz a minha aposta, né? Claro que a partir de agora, nesses novos capítulos, sim, teríamos a apresentação de uma moçoila. E não é que o próprio Machado de Assis tira um sarro de tudo isso para com a gente? Olha só o que ele escreve aqui, logo no capítulo 27. O que a senhora deseja, amiga minha, é chegar já ao capítulo do amor, ou dos amores, que é o seu interesse particular nos livros. Ele está se dirigindo às leitoras em particular aqui, né? Daí a habilidade da pergunta como se dissesse, abre aspas, olha que o senhor ainda não nos mostrou a dama ou damas que têm de ser amadas ou pleiteadas por esses 2 jovens inimigos. Já estou cansada de saber que os rapazes não se dão bem ou se dão mal. É a segunda ou terceira vez que assisto às blandices da mãe ou aos seus ralhos amigos. Vamos depressa ao amor, as duas, se não é só a pessoa. Ou seja, literalmente o Machado tira um sarro da gente. Ele sabe que a gente quer ver a história romântica aqui, no meio dessa narrativa aqui dos irmãos gêmeos que se odeiam, e ela não acontece. E o que ele faz é exatamente mostrar outra coisa pra gente, e aí cair no ponto que eu comecei agora, que é ele desviar o foco do protagonismo dessa história. Lembrando, a história sobre Pedro e Paulo parecia um pouco ali no primeiro lote de capítulos, mas agora, nesse segundo, temos que o protagonismo foi totalmente para o conselheiro Aires. Pois é, ele foi meio que citado, assim, mais ou menos, no primeiro conjunto de capítulos, e agora ele praticamente conduz toda a narrativa. Aliás, não é exatamente uma narrativa, né? Porque tudo aqui continua ainda meio episódico, assim como já era antes. Só que, como nós estávamos com os 2 moleques ainda jovens, nascendo, crescendo aos poucos, meio que os anos iam pulando justamente para acompanhar que eles estavam se desenvolvendo. E aí depois, claro, a história, quando eles alcançassem a vida adulta, começaria, vamos colocar entre aspas, né? Mas não, agora eles já estão adultos, quase se formando nas faculdades, e a coisa continua episódica do mesmo jeito, mas saindo deles e indo para o Aires. E aqui já vale um comentário, afinal de contas, que história é essa que nós estamos acompanhando até agora?
Antes, a gente tinha uma certa promessa que, sim, tínhamos a base daqueles dois irmãos. Depois, então, a história começaria, seja lá qual fosse. Mas agora que já temos metade do livro lido, nós não temos história ainda para acompanhar. Pois se antes tínhamos as rusgas entre os irmãos, agora não temos nada, porque praticamente eles não aparecem, eles são quase figuração aqui. E aliás, também no começo aqui desse novo lote de capítulos, o Machado também já faz a sacanagem. Ele faz aquela provocação ali para com os leitores e depois diz que sim, vou mostrar então qual é a mocinha da vez. Só que antes de falar sobre ela, eu vou falar sobre os pais. Ou seja, ele já promete uma coisa e já não apresenta logo de cara. Então ele se foca nos pais da moçoila da vez, que se chama Flora, filha de Batista e também da Dona Cláudia. E no que ele faz esses explanamentos sobre os pais dela, temos que os dois são muito focados na política. Principalmente porque o Batista era do Partido Conservador. Vale lembrar, né, essa história aqui, ela está na transição aqui, na história do Brasil, da monarquia para a república. E o Batista havia sido presidente de província, mas foi destituído porque teve um problema na sua administração. Enfim, depois ele sempre tentou realmente voltar a ser posto político, né, mas nunca conseguiu porque ficou meio queimado ali no Partido Conservador. Só que parece que às vezes ele flerta com os liberais. Os liberais, claro, que têm a intenção de tornar o Brasil uma república. E marcando isso de novo, né? Todo esse segundo lote de capítulos está completamente focado na política. Então, claro que a função da Flora, personagem mocinha da vez, é praticamente ofuscado pela atuação dos seus próprios pais. Eles ganham muito mais destaque do que ela. E quando finalmente se volta a falar nos dois gêmeos, é por causa de questão política de novo. Meio que já na época quase de se formarem, principalmente o Paulo lá em São Paulo, que está fazendo direito, e lá em São Paulo que também essas ideias republicanas meio que floresceu mais, ele começa a dizer algumas coisas não muito interessantes através de discursos publicados em jornal. Bom, abertamente, é claro, ele é favorável a uma constituição de uma república no Brasil. E aí a mãe deles, dos gêmeos, ficou muito preocupada. Mas como é que ele faz um negócio desse, o meu filho? Ele pode perder postos aqui na monarquia. Ela nem se atina, né, que o negócio está mudando muito e tende, assim, a acabar todo o reinado de Dom Pedro II. E é nisso que acaba entrando também, por via da mãe dos gêmeos, a atuação do Aires como um certo tutor dos dois. Principalmente depois que os dois acabarem se formando, eles precisam se unir novamente. Lembram, né? Ela separou os dois para acabar os problemas entre eles. E agora que, claro, já estão formados, eles vão voltar a se conviver no Rio de Janeiro. Então eu acho uma boa ideia que o conselheiro Aires dê conselhos para os meninos. E é uma coisa também que acaba sendo assim bem en passant aqui nesses capítulos. A gente percebe, o narrador diz isso pra gente, que sim, os dois garotos começaram a frequentar muito a casa do Aires e manter uma boa relação entre os três. De onde aí também começou a frequentar muito a Flora, que é apenas um ano mais nova, mais ou menos, que os dois gêmeos. Aí fica aquela dúvida no ar, claro, a gente que está querendo uma história romântica aqui no meio. Por qual dos dois ela vai se interessar. Não há, claro, sobre qual deles possa ser. Principalmente, claro, quando ainda estão afastados, ainda não acabou o curso dos dois, obviamente que Pedro está presente aqui no Rio de Janeiro, mesmo assim ele não a encontra muito, porque ele também gosta de fazer outras coisas. Obviamente ele não tem um interesse nela. E, sim, pela distância, Paulo está muito mais afastado. Ele só vem quando está em período de férias. Traduzindo, não é exatamente um flerte dos dois para com ela. E ela também não demonstra lá grande coisa pelos dois. De qualquer modo, o Aires fica sempre de olho ali, porque ele já sente o cheiro que dali possa acontecer alguma coisa. Como também a mãe deles. Já percebe que ela possa escolher um dos dois, mas deixa que o destino faça essa decisão por ela. Ou seja, ela não vai influenciar nada. E a respeito dos irmãos, só falta dizer que sim, depois, acho que já quando já estavam se formados, não tenho certeza direito ali, não está bem descrito no texto,
o Paulo faz outra afirmação através de uma carta que ele mandou a Pedro a respeito, sim, das questões da República. E aí, já vale dizer, aconteceu um grande evento aqui no Brasil. Aliás, dois, né? Primeiro teve, claro, a emancipação dos escravos em 1888 e depois, claro, já pulamos para 1889, aí tivemos aquele famoso Baile da Ilha Fiscal, que foi o último grande evento de pompa da monarquia aqui no Brasil. E vale lembrar, né, o reinado do Dom Pedro II nunca foi exatamente cheio de pompas, né? Mas foi algo que foi bolado para ser meio que proposital, para meio que passar para todo mundo que a monarquia ainda estava vigorosa. Não era exatamente verdade, também lá não deu muito certo, né? Tanto que 15 dias depois foi proclamada a República. Mas justamente, essa carta que Paulo manda para Pedro talvez esteja justamente nessas 2 semanas, depois do baile, onde todos os personagens aqui dessa história, os poucos personagens, né, que o Machado gosta de trabalhar, participaram, foram lá dançar e a proclamação da República. Ou seja, a carta está aí no meio, a história em si ela não chegou na proclamação, provavelmente vai chegar nos próximos capítulos do 3º bloco. Enfim, dito tudo isso, já está tudo contado o que aconteceu com os gêmeos. E de novo, a mocinha Flora não dá sinal que vai se interessar por nenhum deles. Aliás, uma coisa curiosa é que a relação justamente dela com o Sr. Aires, o conselheiro, num certo momento ele a define como inexplicável. E ela fica meio encafifada com esse termo que ele usou, né? Ele até pergunta para ele, dá para explicar melhor qual é esse seu pensamento a respeito da minha pessoa? Ele meio que, né, fica meio em cima do muro, sempre vai lembrar, né? Ele foi um diplomata, né? Ele nunca diz as coisas exatas para não magoar, para não ofender, para não deixar ninguém ser bajulado por ele mesmo. Ele mede muito as palavras. De qualquer forma, eu fiquei notando que parece que se a gente possa pensar num certo interesse aqui, de afeição pelo menos, já que os dois rapazes parece que não tem nenhum para com ela, né? Parece que existe sim um grande de Ares para ela. Em muitos momentos é dito que é uma troca de olhares, eles ficam se olhando, o Aires e a mocinha, a Flora. Mas obviamente a gente que não dá pra gente pensar que possa ter uma situação amorosa entre os dois, né? Afinal de contas ele já tem 60 e poucos anos, ela é jovem. Se ela nasceu em 1871, ela tem 18 anos e pouco. Não passa disso. Acho que não, né? Acho que é só uma viagem na cabeça ou é uma ideia plantada ali no Machado, ali nas entrelinhas também. E sim, a única coisa que abala o coração da mocinha da vez não é, obviamente, uma questão amorosa, porque ela não está se interessando por ninguém, mas é a situação justamente do seu pai, o Batista, de poder vir a ser um presidente de província, ou voltar a ser ministro, qualquer coisa, um cargo público, de qualquer forma. E ela não quer sair do Rio de Janeiro, ela não diz o motivo. Alguns acham que possa ser, claro, porque ela está interessada nos gêmeos, mas eu acho que isso também não é verdade não, ela não está interessada em nada, porque ela é descrita aqui pelo narrador como uma pessoa oposta aos seus pais. Como eu disse, tanto Batista quanto a Cláudia são interessados em muito na política e ela é completamente avessa a isso. Ou seja, o único sofrimento dela é ter que sair do Rio de Janeiro por causa dos compromissos de seu pai. E justamente esse bloco aqui de capítulos termina com a notícia que ele sim aceitou um cargo e ele provavelmente vai ter que ir para algum lugar fora do Rio de Janeiro. Resumindo, qual a esperança que a gente tem dessa história? Qual a expectativa? Eu, por exemplo, eu não tenho nenhuma, porque não está acontecendo nada por aqui que eu possa dizer, puxa, como vai ser que o Machadão vai resolver essas questões aqui? Será que ele vai colocar novos personagens? Será que ele vai matar algum? Porque lembrando, né, uma característica também marcante de todos os romances do Machado de Assis é que personagens importantes vão morrendo ao longo da narrativa. Até agora não morreu ninguém. Isso é muito curioso, pois justamente as mortes são vários pontos de viradas que o Machado costuma apresentar pra gente. E aqui não há nada por enquanto. Talvez aí se eu possa apostar em alguma coisa que possa acontecer nos capítulos seguintes, é justamente isso. Flora talvez tenha resolvido o seu problema de sair do Rio de Janeiro justamente porque o seu pai possa adoecer de repente e acabar morrendo. Ou a mãe talvez, porque fora isso não tem nada aqui para acontecer, não há nenhuma expectativa do que a história possa se encaminhar. Como eu disse, para mim a história quase nem começou, então ela não tem nem a sair do lugar mesmo.
Realmente é a primeira vez em todas as histórias do autor que eu fico com essa sensação de ficar sem rumo. E não é porque não tem a linha romântica dessa vez, não é por causa disso. Embora sim, claro, seja um grande argumento para a gente continuar a história, porque depois que acontece os indícios que vai haver uma atração amorosa entre personagens, a gente só quer saber no que isso vai dar, se vão ficar juntos ou se não vão, né? Ou qual é o impedimento, quais são os antagonistas da história que impede os enlaces amorosos. No caso aqui, o único impedimento que tem é a própria política. Esse texto é profundamente político. Nesse ponto, claro, ele é muito bom. Principalmente porque o Machado, ele não coloca um ponto decisivo dele, a visão dele. Tanto que a gente lendo todos os capítulos, a gente não pode afirmar que o narrador, e talvez por tabela o próprio Machado de Assis, seja um monarquista ou seja um republicano. Não dá para saber, ele coloca os dois lados ao mesmo tempo. E aliás, o Machado está muito mais preocupado em demonstrar ali que a sociedade ela está se diminuindo, porque justamente ela está se tornando velha. Claro, velha porque ela está atrelada à monarquia. E sendo uma coisa nova, que ela possa mudar, evoluir, seja as questões republicanas. Mas mesmo assim, não dá para dizer que ele adota um lado da questão. E é uma coisa que eu sempre digo a respeito desse autor brasileiro. Ele não dá a sua opinião a respeito das coisas e só pontua o que acontece lá naqueles tempos que ele viveu. Por isso que duas cenas importantes são válidas para serem destacadas aqui desse segundo lote de capítulos. Por exemplo, aquele sobre o gatuno, né, que um sujeito que foi preso porque roubou uma carteira, e parece que há um certo exagero das forças policiais e as pessoas, o povo ali em volta quer com que os caras soltem lá o tal gatuno. E o Machado faz aquele comentário interessante, né? Ele pode até ser culpado, né? Os policiais dizem que ele tem culpa, realmente foi pego em flagrante, roubando lá a tal carteira, mas o povo tem a tendência a ficar do lado do mais fraco, justamente para ir contra a autoridade. E meio que também para pesar contra essa cena aí, há aquela outra do burro, né? Onde ele assiste o animal teimando em não seguir empurrando uma carroça do seu dono, e numa certa viagem imaginativa do conselheiro Ailes, ele imagina qual é o pensamento do burro, né? Que ali no fundo, não está acontecendo uma opressão do ser humano contra aquele animal de tração. Na verdade, o burro, quando ele quer, ele empaca no lugar e não há quem tire ele do lugar. Ou seja, quem é que está ganhando nessa batalha? Afinal de contas, quem é o sofredor ali? É o homem. Isso, claro, na visão imaginativa do conselheiro Ares. Isso lembra até uma passagem lá de um outro livro do Machado de Assis, que foi Helena, onde tínhamos aquela cena onde a personagem Helena e o mocinho da vez, que eu já não me lembro mais o nome dele, viram um escravo voltando para casa a pé, enquanto conduzia uma mula. Ele não podia voltar montado no animal. E dali havia uma questão interessante que o narrador colocava pra gente, porque justamente por não estar montado no burro, aquele escravo demoraria muito mais tempo para voltar para a fazenda. E durante todo esse trajeto, todas essas horas, ele estaria livre. Ou seja, a gente pode dizer que isso é uma variação do mesmo tema nos dois livros. Eu gosto bastante que o Machado faz isso, e por isso que eu não gosto, aliás, acho que ele nunca vai fazer isso, né? De fazer uma afirmação, colocar a opinião dele, jogar como uma pedra em cima dos leitores. Vocês têm que pensar assim, eu vou expor meus temas, vou colocar aqui na minha história, vocês vão ter que engolir. Não, na verdade, ele sempre mostra o que está acontecendo. A gente, nós leitores, que temos que pensar a respeito disso. Se a gente concorda ou se a gente não concorda. Enfim, é o que eu tinha para dizer aqui desse segundo lote de capítulos de Esaú e Jacó. E agora só resta esperar o próximo, ainda assim sem saber para onde que a história vai. De qualquer forma, sábado que vem a gente continua com o terceiro lote de capítulos. Mas, antes, vale lembrar uma coisa, amanhã temos leitura comentada também de Os Miseráveis, de Victor Hugo, que, vamos combinar, tem muitas coisas que a gente pode comparar entre essa obra aqui do escritor francês e a obra aqui que a gente está vendo do escritor brasileiro. Principalmente o comportamento do narrador e sua relação, né? Autor da história, narrador do que está acontecendo
um falando com a boca do outro, parece que o tempo todo. Eu prefiro a solução do Machado de Assis em comparação com a do Victor Hugo. Para entender o que eu estou querendo dizer, assistam ao vídeo de amanhã a segunda parte da leitura comentada de Os Miseráveis, domingão. E por aqui, até sábado que vem com a terceira parte de Esaú e Jacó. Assim, né, os capítulos de 54 até 85. Bastante coisa, né? Capítulos curtinhos, mas dá umas 40 e poucas páginas, mais ou menos. Enfim, tchau!